Teresina é uma cidade surpreendente. Se eu pudesse definir Teresina com um adjetivo, eu dizia isso: surpreendente. Teresina é uma cidade surpresa, para o bem e para o mal, para o bom e para o ruim. A pessoa toma um impacto, ou acha muito bom ou acha muito ruim, ou acha uma cidade pequena, acanhada, feia, ou então acha que eu não esperava que fosse tão bonita, tão organizada. Sempre foi surpresa. Imagina para mim, imagina por olhar de fora. Imagina quando a cidade tinha uma rodoviária ainda mais feia ainda do que a que nós temos hoje, na Lucaia. O Roraima, aquele músico, vinha de São Paulo com um amigo, desceram em Teresina. Olha, de São Paulo a Teresina dá o quê? 3 dias. Chegaram em Teresina, o aspecto da rodoviária, isso há muitos anos atrás, o calor da cidade. O cara disse: não, vamos voltar. Vamos voltar. O Roraima disse: não, vamos descer, vamos ver o que é. Um voltou. O Roraima desceu e está aqui há mais de 40 anos. O João Cláudio, ele tem uma memória assim, incrível, né? Contei para ele isso há muito tempo e realmente é verdade. Eu cheguei aqui em Teresina em 83, né, com meu amigo Landão. E o cenário era desse jeito mesmo, como ele citou aí, viu? O negócio era troncho. E esse meu amigo, assim que ele chegou, que ele viu a situação, ele queria comprar passagem de volta, já voltar dali. Eu falei: calma, vamos conhecer primeiro a cidade. E assim que a gente foi indo no rumo da Frei Serafim, ali, e a coisa foi mudando o cenário, e falei: olha, Teresina é muito bacana. Enfim, estou desde 83 aqui, o Landão foi embora, nunca mais voltou, mas estou hoje aqui, constituí minha família e não me arrependo de jeito nenhum. Sou teresinense por música peão também. Você me deixa tanto zonzo, quase como louco de encantamento. Eu desanoiteço no seu todo de mulher e no verde dos seus olhos de menina. Seu olhar de querubina faz o sol esquentar e quando é noite a lua nina. Teresina que desatina até o sol raiar. E de manhã quando eu olho pra Timon e sinto o gosto bom de Parnaíba desaguar, então eu choro transbordantemente. Que alegre enchente no meu coração. São 2 veios puro como as águas claras desse Parnaíba que não voltam mais. Apenas olho minha Teresina como quem delira na beira do cais. E se me perguntassem se você pudesse mostrar ao mundo as melhores coisas de Teresina, ou se tivesse poder ou dinheiro, fosse dono de uma grande televisão, administrador, prefeito, governador, ministro, mexesse com verbas, ou se fosse mesmo um mago, um bruxo que pudesse enaltecer e melhorar a cidade pelo seu aniversário, de maneira que não se falasse dela com carinho e com tom de homenagem somente no dia, mas que as coisas permanecessem para torná-la melhor, eu apontaria 10 coisas que eu faria. Apenas 10. Eu poderia apontar 100, mas para não tomar o programa dos outros, 10. Primeira, barrar a erosão nas margens do rio Puti, que está destruindo as matas ciliares. Aquilo foi uma conquista de anos, dezenas de anos. E nós devemos muito isso ao Alferraz. Isso e muito mais que ele fez. Mas ali havia uma favela. Morava gente na margem do rio, centenas de barracos. Ele tirou e plantou árvores. Há mais de 10 anos, quando eu fui vereador, já falava disso. Havia uma erosão começando nas margens do rio Puti que deixa descobertas as raízes das árvores. Começou porque os esgotos que são jogados no rio não iam num cano até o rio, eles terminavam antes. E terminando antes, aquelas fissuras que eram abertas iam abrindo o caminho para a erosão. Fora os outros fatores naturais, os ventos, as águas, enfim, o assoreamento do rio e coisas mais assim. 2. Valorizar a floresta fóssil. Tem gente por aí que se envaidece, em vários lugares aí do Brasil e do mundo, de exibir fósseis de 50 mil anos. Mas as árvores petrificadas às margens do rio Puti datam de mais de 200 milhões de anos. 300 milhões de anos, e estão numa área urbana, uma coisa raríssima de se encontrar no mundo.
Em todos os programas nacionais que eu gravei para divulgar o Piauí, seja TV Cultura de São Paulo ou outros, sempre falei, ao falar em Teresina, da riqueza que é a Floresta Foz. 3. Olhava mais para o centro da cidade. O centro parece que Teresina é da ponte da Frei Serafim para lá, é da ponte Estaiada para lá. Quer dizer que o que ficou da ponte para cá não tem mais nenhum valor. O centro de uma cidade, seja qualquer cidade, é onde pulsa o coração da vida popular e cultural. Aqui podemos ver, nesse quadrilátero, que por mim nem se passava mais carro aqui, seria uma coisa mais de visitação, lojas, cafés, coisas que enobrecessem alguma função social. O maior sítio arquitetônico cultural da cidade, que é composto do Museu do Piauí, da Igreja do Amparo, dos primeiros edifícios do INPS, do Hotel Piauí e do Ministério da Fazenda, e das amostras do Estado Novo, do Arquivo Público, Art Deco do Banco do Nordeste, que antes foi Banco do Brasil, Palácio da Justiça, neoclássico, a Escola Normal também neoclássica, e o prédio bem colonial da Comep, tudo junto, né? Circundando um parque de rara beleza, porque de muitas árvores, onde tem também o Teatro de Arena, uma das marcas da cidade, porque é lá onde se realiza o Festival de Violeiros, o maior festival de violeiros do Brasil, onde resiste a cultura popular do repente. Esse hotel, né? E ali era o prédio do MPS. Quando eu era adolescente, vinham os artistas para cá, Caetano Veloso, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, o Menudo. Aí eu ficava na piscina. Eu ficava lá na janela, lá em cima, para ver os artistas. Faltava quebrar o pescoço de olhar. Besteira, né? Veja que aquele ali é o Marco do Saraiva. Aquilo é um mármore Carrara. Fizeram em homenagem ao conselheiro Saraiva, fundador da cidade. O mármore Carrara, ele fica encardido, ele fica assim meio desbotado. Aí no tempo do prefeito, era o Elmano, pintaram de cal por cima o mármore. A igreja, que era a primeira, do Puti Velho veio a imagem Nossa Senhora do Amparo para cá. E aqui ficou sendo o marco para fazerem, como um tabuleiro de xadrez, né? 10 quadras para cá, 10 para lá, 10 para lá, 10 para lá, a planta inicial da cidade de Teresina. A igreja não tinha torres. E a padroeira de Teresina, Nossa Senhora do Amparo. Essa igreja é de 1852, né? No começo, quando resolveram transferir a capital da Vila da Mocha, lá de Oeiras, para cá. Começou aqui. Aquele era o melhor lugar de Teresina, Praça Rio Branco. Era cheio de fontes luminosas, cheio de árvores, era o lugar mais frio. Curiosidade, chamava-se Praça Uruguaiana e foi construída por um conterrâneo meu, de Piripiri, José Pires Rebelo. Foi senador e foi intendente de Teresina. Foi ele que fez a Praça Uruguaiana. Esse lugar aqui era o lugar onde se encontravam os velhos aposentados. Eu, menino, gostava de vir para cá. Aqui estava Tessandro, o seu Tessandro, o Medeirinha, que era primo do fotógrafo Zé Medeiros, que é avô do arquiteto Júlio Medeiros, o professor Paulo Nunes, que foi secretário de Cultura e presidente do Conselho Estadual de Cultura. Ficava todo mundo aqui sentado. Assim que eu cheguei em Teresina, eu vi aquele relógio, a coluna da hora, atrasado, e perguntei a um homem. Eu digo, o senhor sabe quem foi que construiu esse relógio? O homem disse, não. Eu não sei quem construiu, eu sei que ele nunca funcionou, está sempre atrasado. O homem era o professor Joaquim Magalhães, pai do Robert Rios. O Ministério da Fazenda foi feito na década de 70, todo tapeçado em mármore. E aqui esse prédio, exemplar da arquitetura getulista do Estado Novo. Foi a Casa Anísio Brito e depois Arquivo Público do Piauí. O Banco do Nordeste era um típico exemplar de arquitetura Art Deco, mas fizeram uma reforma tão infeliz que acabaram com a estrutura do prédio. Do outro lado, o Tribunal de Justiça é um exemplar de neoclássico.
Esse prédio aí que ia ser demolido numa época, que foi salvo pela professora Ismênia Portela Nunes. A professora Ismênia é irmã do Petrônio Portela, da Universidade Federal do Piauí. Através dela, o irmão dela já tinha prestígio, não deixaram demolir o prédio. Segundo que me contou uma vez o professor Fonseca. Graças a Deus, né? 4. Exploraria os recantos que se mantêm intocáveis e bem conservados, como o Memorare e o Parque da Cidade. Memorare é a sede campestre das Irmãs de Santa Catarina de Sena. Eles chegaram em Teresina no começo do século XX. O Colégio das Irmãs é de 1906. E, portanto, há 116 anos eles educam e preparam moças e agora também rapazes. É um prédio lindíssimo na Frei Serafim. E o trabalho dessas irmãs tem um grande alcance social. É cercado de curiosidade, de histórias. O prédio neoclássico, com uma capela neogótica, mas nós tivemos 2 freiras que foram irmãs Madres Gerais da congregação em Roma, a irmã Forte e a irmã Violeta Rezende, que era lá da minha terra de Piripiri. E é curioso que a geral das irmãs de Catarina, de Santa Catarina de Sena, fundadora, visitou Teresina, Madre Savina Petrin, que foi beatificada e é candidata à canonização. Pode ser uma das novas santas da Igreja Católica. É pulsante saber que Teresina, o Colégio das Irmãs, hospedou a fundadora da ordem, que na época era sua Madre Geral, que hoje é beata e poderá ser uma santa. O Memorare é um recanto escondido, cheio de pomares, uma igreja belíssima, o símbolo de uma organização e de uma congregação que atravessa toda a história da nossa capital. O Parque da Cidade é um recanto maravilhoso. Às margens do Rio Puti, ele tem sua vegetação nativa preservada. Está bem conservado, mas é pouco frequentado. Há pouca gente que anda por lá. As pessoas ainda não têm o hábito, porque em Teresina, quando se cria uma coisa, dá-se as costas para aquela e se abraça a novidade. Eu ainda me lembro da prainha. Depois da prainha criaram os shoppings, depois dos shoppings criaram a Ponte Estaiada, depois da Ponte Estaiada, quer dizer, quando se cria alguma coisa, se dá as costas para o que existia. E assim é desprezado o zoo botânico, o Parque da Cidade, as áreas verdes, florestas fósseis e os recantos escondidos que existem também na periferia. Aqui morava o João Olímpio. Tá ali uma placa, olha, tá ali o busto, tá ali a placa, entendeu? Contando para eles, o João Olímpio que era o pai do Guilherme Melo. Isso. Morava aqui nessa mata maravilhosa, onde Teresina acabava ali na ponte do Rio Puti. O Al Ferraz comprou e transformou em parque. Mas eu acho um parque maravilhoso, ignorado pela cidade. Conheceria, divulgaria e usaria a Biblioteca Central da Universidade Federal do Piauí, a Biblioteca Carlos Castelo Branco. Um oásis de cultura no meio de uma paisagem estéril de estudo e busca de conhecimento. Quando eu estudava no Diocesano, em 1981, o laboratório do Diocesano era maior do que a da Universidade Federal do Piauí. E a biblioteca dos alunos, junto com a biblioteca dos padres, também era maior. Hoje nós temos uma biblioteca limpa, organizada, vasta, que oferece 150 mil volumes para pesquisa, entre livros e periódicas. Aqui eu vivi os melhores anos da minha... Não vou dizer que vivi os melhores anos da minha vida, porque os melhores anos eu vivi no ginásio, quando eu fiz em Piripiri.
era uma liberdade total, fazia o que queria. Mas eu vivi anos muito importantes da minha vida. Uma época muito importante era a redemocratização do país. Quem havia saído de um colégio particular, organizado, onde tudo é dito, achou muito estranho. A universidade era uma coisa que ninguém dizia nada para ninguém. Você tinha que descobrir aonde aconteciam as coisas. E professor não dava aula dentro da sala, não. O professor só fingia que dava aula. O professor da universidade não dá aula. A pessoa entra, sai, fuma e tal. O professor da universidade dá aula nos corredores. Eu tive a sorte de ter grandes professores. O professor Valda Neiva, ele não está mais vivo. O professor Camilo Filho, um homem de uma cultura vasta, inteligente. E o Camilo não dava aula na sala de aula, a gente pegava ele no corredor. Se ele via que você era curioso e que queria aprender, ali ele parava e falava. Professor Paulo Vasconcelos, professor Paulo Libório, nunca posso me esquecer, e muitos outros. Era 14 mil pessoas por uma vaga. A prova era da Copeve, o professor Machado Lopes. Ele fazia a prova e enterrava numa lata de Nescafé para ninguém copiar. Se ele morresse, ninguém passava no vestibular. Hoje paga-se bilhões para a empresa fazer o Enem. Quando chega lá a hora, já vazou. 6. Preservaria o que restou do Sanatório Meduna. Doido é quem destrói aquilo ali. Ali tem simbólico para mim, porque quando eu tinha 14 anos, eu me candidatei, entre outras coisas, a deputado estadual. A cidade de Piripiri ficou toda cheia toda pinchada, das paredes, o asfalto. João Cláudio para deputado, tinha camiseta, tinha tudo. Então, muita gente achava que eu era doido, minha mãe sabia que eu não era. Disse, leva para patrão elétrico. Se for doido, tudo bem, mas se não for, vai apanhar. E eu vim, em 1980. Quando eu conheci o doutor Clidenot, aí eu disse, esse sim é um doido federal, eu sou apenas um municipal. O elétron deu normal, e tem uma irmã minha que diz, eu não acredito não, até hoje ela acha que a máquina deu problema no dia. E dando normal, eu entrei num ataque. Doida quem derruba uma coisa dessas. Aqui tem muita beleza, viu? Muito cuidado, muito capricho da construção do Sanatório Meduna, porque esse foi o sonho do Clidenot de Freitas Santos, que se comparava a Dom Quixote. Este lugar aqui, desse pedestal, era onde ficava uma estátua de Dom Quixote. Lá dentro ele tinha uma biblioteca de 30 mil volumes e mais de 300 edições de Dom Quixote, encadernadas de todo tipo, edições estrangeiras, originais. Se duvidar, deve ter a primeira edição de Dom Quixote, ainda do Renascimento, feita por o escritor Cervantes Saavedra, grande escritor espanhol. Aqui tinha um bosque, uma mata nativa, uma lagoa e uma construção eclética cheia de aspectos arquitetônicos muito bonitos. O sanatório era dividido em vários pavilhões. Já destruíram 70% para fazer um shopping. E acabaram a floresta e a mata e ficou um pedaço do hospital, a área de recepção, e um dos pavilhões dos internados, de internação dos doentes. Eram pelo menos 3. Sobrou um e uma capela belíssima. Essa capela, eu não sou arquiteto nem especialista, mas acredito que essa capela seja um estilo eclético muito próximo do Art Deco, se não for um Art Deco. Eu não sei que fim dará isso, mas é alguma coisa também que merecia ser preservada. Faria o Piauí e o Brasil conhecerem a Igreja Nossa Senhora de Lourdes na Vermelha com a obra imortal de Mestre Dezinho. Dezinho, eu fiz uma música, aliás, encomendei a música para ele, né? E no dia que cantei a música, ele disse, só teve 2 vezes que eu chorei na minha vida. Quando apanhei do meu pai, quando ouvi essa música, era penosa. E batia na minha cabeça. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata para pagar o que esse brasileiro fez comigo. É iluminado pelo Espírito Divino
que não sabe nem como se reencarnou na memória dele. Quando fiz as primeiras peças da Vermelha, Dom Avelar veio olhar, me chamaram. Ele era vigia da praça. Vigia, estão lhe chamando. Receei que ele podia não querer receber as 3 peças que já tinha feito por minha autoria. Ele levanta-se, me cumprimenta e diz: o senhor foi o que fez essas peças? Foi esse senhor. Quem era o senhor professor? Não, senhor, não tive professor, aprendi nelas mesmas. E o senhor nunca teve colégio de arte? Não, senhor, nunca tive colégio de arte. Pois você é um grande escultor. Eu trouxe Ariano Suassuna, a Teresina. Ele passou 2 horas dentro da Igreja da Vermelha. Ele é muito atencioso com a mulher dele, Dona Zélia. Mas nessa hora, ele dizia: sai, Zélia. A Zélia dizia: Ariano, não, espera aí. 2 horas olhando a obra do mestre Dezinho. E eu tinha contado para ele que Dom Avelar teria dito: o senhor é um grande escultor. E ele: escultor? Eu ignorei a palavra, que sou analfabeto, só escrevo meu nome. O que é escultor? Olha a beleza dessa definição de escultor que o Dezinho dá. O que é escultor? Escultor é aquele homem que faz uma imagem, uma semelhança de uma pessoa sem ser o oleiro. O senhor vai ser o segundo Aleijadinho. Aleijadinho? Eu disse ao Ariano, ele duvidou. Mas quando viu, ele disse: João Cláudio, eu achei que era exagero. Mas é mesmo um segundo Aleijadinho. Que traz a fé talhada em sua própria mão. Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette. São das primeiras peças dele. Os Anjos, o Lanterneiro do Sacrário, que tem até bigode. Essa é uma das peças mais curiosas que eu acho. Todos os rostos se parecem. O Cine Santos, depois de uma certa análise, descobriu o rosto dos santos era o da mãe dele, do desenho. Às vezes é a influência feminina, matriarcal, a influência da mãe na vida de um homem sertanejo de Valença. Sagrado coração. Outra coisa linda aqui é que os quadros da Via Sacra foram feitos pelo pintor Afrânio Castelo Branco, que faleceu agora há pouco tempo, piauiense, Teresina. Ele mudou o nome para Afrânio Pessoa, mas Afrânio Castelo Branco é um dos gênios da pintura brasileira. O Afrânio é um dos maiores pintores do mundo, mas em vida ele não teve esse reconhecimento. Por falta de uma política de promoção pessoal, ele ficou setorizado nas mãos de alguns machãs, colecionadores do sul do país. Ele mesmo talvez não gostasse de uma homenagem depois de morto, porque não foi homenageado e nem reconhecido devidamente enquanto vivo. Trata-se de um mestre, trata-se de um gênio. A pintura dele é muito original e muito cômica. Ela é o senso comum do humor inteligente e sofisticado do povo piauiense. É uma riqueza para Teresina, mas as únicas amostras da arte do Afrânio Pessoa ou Afrânio Castelo Branco públicas que nós temos estão num painel no prédio da Cepis, hoje Eletrobras, e na Via Sacra da Igreja da Vermelha. Expandir as áreas verdes. É impressionante como Teresina é uma cidade que expulsa o verde. Do avião podia-se ver o quanto a cidade era circundada por um cinturão verde. Aconteceu que tanto na região da Socopo, na Estrada de União, de Zé de Freitas e de Altos, havia muito verde, porque a água era superficial. E a água era superficial porque era muito verde. Mas os ditos condomínios, entre aspas, ecológicos, e as casas, e a expansão da cidade foi expulsando o verde, a natureza.
e nós temos muito pouco. Já na década de 70, o Cineas Santos escreveu um artigo, e quando acabarem os quintais acabaram. As áreas verdes privilegiadas que foram plantadas, quer dizer, dentro da cidade, como o Acarape. Há muitas árvores plantadas no passeio e na margem do Rio Parnaíba. De repente vai chegar alguém para ganhar dinheiro e no meio desse passeio vai calçar. Ele já era inteiro gramado, agora ele já está um pouco calçado. Aí as árvores morrem, porque esquenta. E a árvore é como gente, ela precisa sentir-se bem, ela precisa beber, precisa comer, ela precisa ser bem tratada, ela não pode sentir calor, ela não pode ser maltratada. Se eu pudesse, não deixaria uma árvore morrer e contemplaria as que existem, olharia para elas. Contemplar é parar, olhar. O que adianta ter se eu não posso usufruir? Nove, incentivava o nosso folclore, ia atrás, inventava e reinventava a nossa cultura popular. É o que chamamos de mito. Qualquer cultura forte que resiste tem que ter uma mitologia. É uma mentira bem contada, é uma mentira criativa, é uma mentira que brota naturalmente por trás de tantos aspectos antropológicos que fogem à definição. É coisa que surge, e se não surgiu, vou atrás. É o cabeça de cuia, é não se pode. Essas coisas que não podem se perder no tempo. Porque, já dizia um jornalista, o que interessa não é o fato, mas a versão dele. A verdade são aspectos que se diluem. O que interessa mesmo é o que vira mito, o que vira lenda. Então, o encontro dos rios, o Puti Velho, de onde tudo começou, a pequena igrejinha, de onde saiu a imagem de Nossa Senhora do Amparo, quando Teresina ainda não era Teresina para bajular a imperatriz, mas Vila Velha do Puti, os oleiros, pescadores que se sucederam de gerações e gerações, passando de avô, pai, filho e neto, e os bois do Puti Velho, como o terror do Nordeste, que tinha uma toada muito própria. Teresina parece um laço de fita, ou uma moça bonita, outra igual eu nunca vi. Investiria, prestaria mais atenção no potencial humano, porque o tipo humano do teresinense é a nossa maior riqueza. É espontâneo, é honesto, é atencioso, é humilde, como a letra do hino. Humilde entre os humildes do Brasil. És fruto do labor da gente simples, humilde entre os humildes do Brasil. E ser humilde não é pejorativo, ser humilde é uma força. A humildade abre todas as portas, a prepotência fecha todas as portas. Eu tenho o maior orgulho de sentir que o povo do Piauí, especificamente o povo de Teresina, é um povo altivo, mas humilde. No livro Roteiros para Estudo do Piauí, o escritor de fora, Carlos Eugênio Porto, diz que no Piauí, o índio do Piauí foi exterminado porque se recusou a ser usado no trabalho escravo. Em todos os outros lugares, os índios eram aprisionados e transformados em escravos. Aqui havia uma indolência, uma preguiça, uma letargia, porque a índole do piauiense era de preguiçoso. Que beleza, que glória! Se preguiça for recusar ser escravizado, dessa preguiça eu tenho orgulho. O arquiteto Paulo Vasconcelos disse, e ele conhece bem Teresina, o maior potencial da cidade está no seu capital humano. Se eu fosse realmente um bruxo, um mago, tivesse poderes mágicos, ou um governante,
ou um mestre da mídia, ou tivesse algum poder, eu queria que Teresina fosse, com tudo que ela é, uma bela cidade para se viver e não só um mero lugar para se morar. Vagalume pisca-pisca lá no Parnaíba, e o remeiro diz a ela: Maria, não siga. Vagalume pisca-pisca, pisca no poti, e o remeiro diz a ela: eu só penso em ti. Dia e noite, noite e dia, quando estou remando, pode acreditar, Maria, em ti vou pensando. Um vagalume pisca-pisca, pisca onde for, e o remeiro diz a ela: tu és meu amor.